A paz de Cristo, povo de Deus, estamos em mais um dia de jornada de fé, um dia de aprendizado e crescimento espiritual. Todos os dias nós estamos buscando a sabedoria divina, buscando o Espírito Santo para termos uma vida plena, uma vida abençoada. Amém? Você que é novo no canal, está chegando agora, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. E seja bem-vindo à jornada de fé. E vamos crescer na graça e no conhecimento da verdade. Vamos à palavra de hoje. O texto que nós vamos refletir hoje é o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo a leitura do texto. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Aqui o Espírito Santo, através do ministério apostólico de Paulo, nos ensina qual a postura que nós devemos adotar diante das autoridades, sejam elas políticas, militares, civil, judiciário, enfim. A postura que nós cristãos devemos adotar diante das autoridades deve ser uma postura de respeito, de reverência. Não é o nosso papel ficar julgando, discriminando ou lançando injúria contra as autoridades. Pelo contrário, nós devemos orar, devemos abençoar as autoridades. Por exemplo, nós estamos chegando aí para as campanhas eleitorais, política, aqui no Brasil, as políticas municipais. Qual deve ser a nossa postura? Nós não devemos ficar discutindo, brigando por causa de partidos políticos. O que nós temos que defender é a bandeira do reino de Deus, do governo de Cristo. O que nós devemos defender são os princípios do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos ficar discutindo, brigando com os nossos irmãos, defendendo um político, um candidato, defendendo uma bandeira. Não. Você pode até apoiar qualquer candidato que você quiser. Nós temos toda a liberdade para isso. Mas não podemos obrigar as pessoas a apoiar o candidato que nós estamos apoiando. Ou seja, o cristão não pode ficar brigando, discutindo com os irmãos sobre partidarismo, campanhas partidárias. Nós devemos nos unir pela causa do reino de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus. É uma falha grotesca quando os cristãos ficam levantando bandeiras partidárias e brigam em nome do partido A ou do partido B ou C. Não podemos, de forma alguma, militar por homens. Nós temos que militar pelo reino de Deus, pelo governo de Cristo. Você pode apoiar, mas não ficar militando, brigando, ofendendo os outros, defendendo o seu lado. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que respeitar as opiniões, respeitar todos os lados, respeitar os nossos irmãos. É dever cristão orar por todos. A nossa postura tem que ser uma postura de oração, de intercessão. Vamos orar pelos nossos irmãos, vamos orar pela comunidade, vamos orar pelo bem comum, vamos orar pelas autoridades e vamos orar para que Deus venha levantar autoridades competentes, políticos competentes que tenham compromisso com o bem comum, com o bem de todos, com o bem da cidade, que venha promover prosperidade e paz
para toda a cidade, não apenas para um grupo de pessoas. Esse é o papel do cristão, da igreja. Orar por todas as autoridades para que tenhamos um ambiente pacífico, tranquilo. Presta atenção novamente no texto. Acompanhe comigo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 2. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Vamos ler o versículo 1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Nós devemos orar e suplicar a Deus por quem? Por todos os homens, independentemente da nacionalidade, da cor da pele, da sexualidade, da ideologia, independentemente do lado político que a pessoa adota, independentemente da comunidade a qual a pessoa faça parte, nós devemos orar por todos. É postura do cristão orar por todos os homens. Amém? Versículo 2. Pelos reis, ou seja, autoridades, e por todos os que exercem a autoridade de qualquer tipo, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Meus irmãos, estamos chegando no clima das eleições municipais no Brasil. Essa palavra que você está ouvindo é uma palavra necessária, é um ensinamento bíblico necessário. Qual o padrão que nós devemos adotar para a conduta diante da política? O padrão das Escrituras. Siga esse padrão e procure ter uma conduta exemplar. Procure agir com amor, com paciência. Não se envolva em discussões tolas que não levam a lugar nenhum. Não morra por bandeiras partidárias. Nós temos que entregar a nossa vida pelo reino de Deus, é pelo governo de Cristo, e não por bandeiras partidárias, por homens. Você pode apoiar, mas respeitando o outro lado. Cuidado com a militância doentia. Cuidado com o extremismo. Cuidado com o fanatismo. Muito cuidado com o fanatismo, com o extremismo. Não pratique a política de forma apaixonada, não. Pratique a política de forma amorosa, respeitosa. Como eu já falei, você pode até apoiar um lado, mas respeite o outro lado. Respeite as opiniões. Não pegue em espada, em pedra, para atacar o seu próximo. Não pratique a violência. Evite altercações verbais. Evite as altercações verbais, as chocarrices, as ofensas, as injúrias. Não se dê a isso. Você é um cristão. Você está em fase de crescimento espiritual. Você que tem acompanhado a jornada de fé neste canal, você está em uma fase de evolução, de crescimento, de maturação. Então siga em frente com uma postura correta, não retroceda, não volte à estaca zero. Siga em frente, não haja como um menino, como uma menina, uma criancinha. Haja com maturidade, seja uma pessoa responsável, pratique os princípios do Evangelho, pratique esse princípio que nós estamos aqui lendo. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade,
Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Aleluia! Eu estou lendo 1 Timóteo, capítulo 2. Já li o versículo 1, o 2, o 3, e veja o que diz o 4. Que deseja que todos os homens sejam salvos. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ao conhecimento da verdade. E a verdade é Jesus. E quem conhece Jesus se torna uma pessoa pacífica, amorosa, misericordiosa, mansa e humilde, porque é assim que Jesus é. Jesus Cristo é manso e humilde de coração. Seja como Jesus, conheça a verdade, proceda corretamente, tenha uma postura respeitosa, temente a Deus e amorosa para com os seus irmãos. Se você vai trabalhar na política municipal neste ano, trabalhe com amor pelo seu próximo. Respeite as opiniões, respeite o outro lado. Não seja egoísta, não seja arrogante, não seja presunçoso. Faça tudo com amor, pensando no bem comum, no bem de todos. Amém? Glória a Deus. Essa é a postura que nós cristãos devemos adotar diante das políticas partidárias. Eu vou dar um exemplo. A minha comunidade de fé, Igreja do Governo de Cristo, não se envolve diretamente em campanhas partidárias. No altar da minha comunidade, da igreja que eu pastoreio, a gente não coloca nenhum político. Não levantamos bandeira partidária nenhuma. Os membros da minha comunidade têm liberdade para apoiar quem eles quiserem, mas fora do templo. Dentro do templo, o lugar do culto é só para adorar a Deus e para ensinar o que eu estou ensinando aqui para vocês, para ensinar a palavra de Deus. Nós não misturamos os vinhos, nós não discutimos política no altar, no lugar do culto, na igreja. Todos os membros, até eu, nós temos liberdade para nos envolver com a política, mas sem envolver o nome da igreja. E sem levar políticos para a igreja. Se for algum político lá, algum candidato convidado de um membro, ele vai assistir a reunião, ele vai ouvir a pregação, eu vou orar por ele, mas eu não vou colocá-lo no altar para fazer campanha para ninguém. Essa é uma norma que nós temos em nossa comunidade, na Igreja do Governo de Cristo. E eu acho que todas as igrejas deveriam ser assim. Cada membro pode apoiar quem quiser, pode fazer campanhas partidárias para quem quiser, fora do lugar do culto, fora da igreja. E mesmo assim, o membro que se envolve com a política diretamente tem que agir da postura que eu acabei de ensinar aqui nesse vídeo. Tem que agir com amor. Tem que agir como Jesus, com paciência, respeitando as opiniões, respeitando os lados. Não fazendo o trabalho político com paixão. Porque quando tem aquela paixão, a pessoa defende o lado dela com unhas e dentes e acaba violentando o outro lado, violentando as outras opiniões. Porque ela se acha correta, só o lado dela que é direito, que é correto. O outro lado, ela demoniza. Isso é errado. Nós temos que saber ponderar, tem que haver coerência. O que a Bíblia apoia? O que a Bíblia ensina? Nós temos que ir pela Bíblia, caminhar pela Bíblia. E respeitar as opiniões, respeitar o outro lado. Não nos envolver com discussões políticas. Amém? Essa é a posição adotada pela IGC, pela Igreja do Governo de Cristo, o ministério que eu presido. Amém? E eu dou esse testemunho para servir de exemplo para vocês aí que estão me acompanhando. Amém?
Se você faz parte de alguma comunidade e essa comunidade se envolve com paixão na política, essa comunidade está errada. Não podemos nos envolver com paixão na política. Pelo contrário, nós temos que defender a bandeira do reino de Deus. Você pode até apoiar políticos, mas com moderação, com equilíbrio, com respeito, entendendo que são apenas homens ou mulheres, são falhos. Não deposite sua fé, sua confiança em príncipes, em autoridades, em homens. Respeite, mas não deposite sua fé. A nossa fé tem que estar depositada em Deus, no Todo-Poderoso. Amém? Guarda no seu coração esta palavra em nome de Cristo Jesus. E vamos seguir em frente na jornada de fé, de aprendizado e crescimento espiritual. Amém? Amanhã estaremos juntos novamente ao meio-dia. Amém? Vamos fazer uma oração? Meu Pai, graças te damos por este ensinamento da palavra do Senhor. O Senhor realmente deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Meu Pai, que todas as pessoas que estão ouvindo este vídeo, assistindo este vídeo e ouviram a pregação do Evangelho aqui exposta, que sejam salvas, que sejam libertas, que tenham suas consciências transformadas, que haja a metanoia, a mudança de mentalidade, de pensamento. Meu Pai, muda o coração desta pessoa, que ela seja ricamente abençoada. Abençoe, meu Pai, a nossa vida, abençoe a nossa família e abençoe tudo que é nosso. Nos dê, meu Pai, jornada feliz. Ore comigo. Meu Deus, nos dê jornada feliz para nós, para a nossa família e para tudo que é nosso, para tudo que o Senhor nos deu ao longo da vida e para tudo que o Senhor nos dará, meu Pai, nos dê jornada feliz. Nos proteja e nos livra de todo mal. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E quem crê, diga amém. Diga glória a Deus. Se você chegou até aqui no vídeo, então declare comigo, em nome de Cristo Jesus. Diga, eu recebo jornada feliz para mim, para minha família e para tudo que Deus me deu. Eu recebo uma jornada feliz para mim, para minha família e para tudo que Deus me deu. Amém? Trabalho, vida financeira, saúde, patrimônio, tudo. Receba a bênção de Deus. Receba a jornada feliz. Amém? Pessoal, até amanhã, ao meio-dia, se Deus quiser. Glória somente a Deus.